Olá, todos e todas. Bem-vindos ao canal do Grupo Socorrista Maria de Nazaré. Um canal que tem uma finalidade da divulgação do Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Jesus, para melhor entendimento e para colocar esse Evangelho nos nossos dias, vivenciando-o. O tema de hoje é o bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Esse tema está no capítulo 10 e eu vou falar sobre os itens 1 até o 8. Mas antes eu vou pedir que todos nós agora serenemos um pouco, antes de começar esse assunto que é tão difícil de colocar em prática. E vamos fazendo uma ligação rápida e direta com o nosso Mestre amado, Jesus de Nazaré. Vamos pedindo a este Mestre amado que derrame sua luz sobre nós, fazendo com que todos nós consigamos abstrair os ensinamentos aqui contidos. E o melhor, colocá-lo em prática. Então vamos lá. Quando falamos em misericórdia, que é uma palavra tão usada, que é misericórdia. Misericórdia é a predisposição em perdoar. É dizer eu aceito e eu oro para que você entenda, melhore. É aquela sublimação de sentimentos. Nós temos que sublimar sentimentos que ainda temos, porque todos nós somos acometidos de deslizes durante a nossa vida. Somos todos imperfeitos. Então, a misericórdia é bem isso, é a sublimação de sentimentos como o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência, falta de empatia, coisas que a gente vive no nosso dia a dia. Então nós temos que sublimar isso tudo, tentar minimizá-los a cada vez mais, e assim praticaremos a verdadeira misericórdia. Qual é o nosso modelo? Modelo de vida, aquele que nós queremos seguir, é Jesus. E se a gente for estar ligado à história de Jesus nos pequenos anos que ele passou aqui na Terra conosco, nós vamos ver que ele vivenciou e exemplificou o perdão por várias e várias ocasiões. O perdão era uma coisa constante em seus ensinamentos, terminando no momento final dele, no momento sublime, na crucificação. Ele pede misericórdia ao Pai. Ele diz, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se nós seguimos a Jesus com seus exemplos, seus ensinamentos, se ele até o momento final pede misericórdia ao Pai, ele já nos ensinou exatamente o que fazer. É difícil colocar em prática, muito difícil. Quando Pedro chega perto de Jesus e pergunta, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7? Ele diz, não, 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. A palavra de Jesus, ela é constante. A palavra de Jesus é muito atual. Nós temos que perdoar quantas vezes forem necessárias. Não é um perdão socialmente aceito, recomendável, aquele perdão da boca para fora, não é isso. É o perdão que Cristo nos ensina. É o perdão que a doutrina espírita ratifica, explicando que devemos perdoar incondicionalmente. Perdoar, gente, não é esquecer. Não é esquecer. É como se fosse uma ferida aberta na hora que acontece o fato, e essa ferida vai cicatrizando, ela deixa de doer, deixa de incomodar, mas ela está lá. Ou seja, o fato não desaparece, mas já não dói mais, já não tem sentimento ali. Eu olho a ferida e não sinto nada. Não sinto nenhuma coisa como rancor, como raiva, mágoa, não. Mas o fato aconteceu, porém não tem mais importância para a gente.
porque a gente se livrou de um peso, a gente liberou um peso que nos impulsionava, né? Fincava na Terra, a gente não conseguia evoluir. Então, quando a gente faz o ato do perdão, é uma concessão definitiva de oportunidade para que o ofensor tenha consciência do que ele fez e possa talvez se arrepender. Mas isso não tem muita importância para a gente, o ato de arrependimento dele, porque quando a gente perdoa, o perdão ele mostra para a gente a importância da causa, a importância da lei da causa e efeito. Aonde que está escrita a lei de Deus, gente? Está na nossa consciência. Então a lei de Deus, fincada em nossa consciência, é que faz com que nós julguemos as coisas. Nós julguemos o que está certo e o que está errado. E quando a gente perdoa, a nossa consciência fica em paz, fica tranquila, fica liberada de sentimentos ruins. E aí é uma coisa assim, esse esquecimento vai fazer com que a gente se sinta em paz. Essa consciência da gente vai mostrar pra gente que a gente está em paz. E como eu disse, o perdão, ele é assim, das leis de Deus, ele mostra pra gente a importância da lei da causa e efeito. A gente recebe exatamente o que a gente faz. E a gente tem que compreender. Não existe um perdão sem compreensão. Compreensão não quer dizer aceitar. Eu não preciso aceitar o que aconteceu. Mas eu tenho que entender que o estágio da pessoa, do ofensor, é diferente do meu. Naquele momento ele não deu conta. Naquele momento ele não tinha consciência, ele não sabia fazer diferente. Eu tenho que ter esse entendimento. E nunca se esqueçam que quanto mais a gente recebe em termos de orientações, em termos de conquistas individuais, maior é a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade para com a nossa evolução. Somos nós os construtores da nossa evolução. Os atos valem mais do que as palavras. Não precisa eu estar falando, perdão, desculpe. Eu posso, com os meus atos, mostrar este arrependimento. E como eu mostro com os meus atos? Tendo uma modificação de atitude, de comportamento, uma modificação interior. Perdoar, então, é uma caridade que deve ser cultivada sempre. E por que é tão difícil a gente perdoar? Primeiro, porque a gente sempre está ligado a lembranças. É muito difícil o esquecimento, né? A gente acaba tendo dificuldade em esquecer as ofensas, né? Porque a gente está sempre prisioneiro da nossa lembrança. A gente carrega em nós orgulho, egoísmo. A gente acha que perdão, dar perdão, conceder o perdão é uma fraqueza. A gente se melindra muito ainda. A gente tem uma dificuldade de empatia muito grande, de se colocar no lugar do outro. E às vezes, se a gente for refletir, talvez no lugar dele a gente fizesse muito pior do que ele. Então, nossas dificuldades, elas são... A gente tem mania de julgar, de condenar. Então, nós temos, assim, uma série de dificuldades interiores mesmo que fazem com que o perdão seja uma coisa difícil. E se a gente se livrar disso, desses ranços todos que nos aprisionam, a gente vai deixar de ressentir, de sentir novamente aquela dor, aquela mágoa. A gente tem que ter essa liberdade, a gente tem que ter essa soltura. Vamos nos libertar dessas coisas que nos aprisionam, o rancor, o ódio, a mágoa, o ressentimento, sentir novamente. E só quem limpa mesmo os pecados da gente é o amor. A gente tem que alimentar esse amor a cada dia e muito mais alimentá-lo, para que a gente consiga espargir esse amor a todos que estejam conosco. Inclusive, uma atitude nossa nesse sentido de perdão pode servir de exemplo para outras pessoas, para aqueles que mal têm o evangelho para ler.
Agora, para Jesus, conforme os ensinamentos de Jesus, também ligado ao perdão, Jesus ele diz assim: antes de oferecer um sacrifício, deixa sua oferta aqui no altar e vá se reconciliar com seus adversários. E se a gente for ouvir essa palavra de Jesus e entendê-la, não é só ser espírita, o bom espírita, não é só aquele que vai 1, 2, 3 vezes ao centro espírita fazer seu trabalho. Não é aquele que faz caridade. Não adianta fazer absolutamente nada disso se você deixar para trás adversários. Se você deixar para trás rancor, mágoas, ódio. E naquele momento você acha que está trabalhando para Jesus. Jesus ele explicou muito bem. Vá e reconcilia-te com os teus adversários. Então o bom espírita é aquele que faz o trabalho para Jesus com amor no coração, porque é muito bom trabalhar para Jesus, nos faz muito bem. Mas é aquele que antes de qualquer coisa tem misericórdia, se reconcilia, deixa para trás os sentimentos que aprisionam ele nessa angústia do ressentimento. É aquele que se liberta. O bom espírito é aquele que tem a consciência tranquila, o coração puro. E mudando o seu interior, ele consegue atingir muitas dessas coisas e consegue ser exemplo, como Jesus foi. E ele é o nosso mestre. Nós temos que seguir os seus ensinamentos. Bem, gente, então é isso. Eu peço a vocês que, se puderem, divulguem este vídeo e todos os vídeos do nosso canal. Agradeço muito mesmo por vocês assistirem a este vídeo. E que as bênçãos de Jesus nos cubram a todos, nos incentivem a mudar, nos incentivem a ser misericordiosos, nos incentivem a olhar para o próximo com o amor de Jesus. Fiquem com Deus e até uma próxima oportunidade. Gratidão. Que assim seja.